Paysandu e Remo se enfrentam às 8 horas da noite desta quarta no Mangueirão, pelo jogo de ida da final do Parazão 2020. Querem saber mais sobre as equipes? Então, espia só! Esse vídeo vai ser especial. Além da gente falar das equipes, vamos citar especificamente pontos fortes e pontos fracos de cada um. Então, já deixa aí tua curtida, se és novo aqui, clica em se inscrever, é de graça, e comenta quem vai ser o campeão paraense, Papão ou Leão? Bora pro vídeo! Nesse jogo, o Paysandu é mandante, pois na classificação geral, o Bicolor terminou como segundo lugar. Aí a Fiel vai se perguntar, como assim? O Papão foi líder na primeira fase. Sim, na primeira fase o Paysandu foi líder com 25 pontos, mas na semifinal perdeu uma partida e venceu outra, indo a 28. Já o Remo venceu os dois jogos da semifinal e saiu de 23 pontos para 29. Na primeira fase, o Paysandu teve 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foram 25 gols marcados e 7 sofridos. Na semifinal, perdeu a ida para o Paragominas por 3-2, mas venceu a volta por 2-0, perdendo assim o posto de melhor defesa do campeonato para o Leão. O Leão é atualmente o líder geral do Parazão com 29 pontos. Os azulinos terminaram na segunda colocação na primeira fase com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcaram 16 gols e sofreram 8. Na semifinal, o clube do Remo bateu o Castanhal 2 vezes. Primeiro por 1-0 e depois por 2-0. Como não sofreu gols, agora tem a melhor defesa do estadual. Confira um comparativo entre Remo e Paysandu no Parazão. Cada um tem 9 vitórias, mas o Leão tem 2 empates e o Papão 2 derrotas. Em gols marcados, vantagem grande para o Bicolor, que balançou as redes 28 vezes, contra 19 do Leão Azul Marinho. Em gols sofridos, ligeira vantagem para o Remo, com 8 gols sofridos e 10 do Paysandu. As equipes disputam também a Série C e lá o Remo tá bem melhor, com 8 pontos conquistados em 4 partidas, enquanto que o Paysandu tem metade, conseguiu apenas 4 dos 12 pontos disputados. O momento do Remo também é melhor, o time não perdeu desde a volta do futebol durante a pandemia, enquanto que o Paysandu venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos. Os destaques das equipes são Nicolas, artilheiro do Paysandu e do Parazão, e Eduardo Ramos, que vem em ótimo momento pelo clube do Remo nessa volta durante a pandemia. Mas o foco de hoje é outro. Vamos falar sobre os pontos fortes e pontos fracos que cada equipe pode explorar nas partidas de logo mais. O Paysandu é um time que gosta de trabalhar com a linha alta, liberando seus laterais para o ataque. Isso aqui é uma forma de abrir mais o jogo e explorar esse campo pelos lados, porque o adversário normalmente preenche mais o meio de campo, como a gente vê aqui nessa imagem. O Paysandu também gosta de atacar com ultrapassagens pelos lados, juntando lateral e ponta. Aqui nesse momento a gente vê o Vinícius Leite mais por dentro e o Diego Matos mais por fora, mas os dois em uma zona parecida. Reparem como o adversário marca ali também preenchendo o meio de campo. Então o Paysandu busca justamente explorar esses lados. Ali na direita a gente consegue ver espaço também para então, quando o adversário se fechar por dentro, o Paysandu atacar por fora. Só que aí, como a gente viu na última partida contra o Manaus, apesar de soltar muitos seus laterais, por vezes o Paysandu não aproveita. Aqui nesse lance, a gente repara o Diego totalmente livre aqui pela esquerda, mas o passe do jogador do Papão foi por dentro. Então a gente consegue ver que, apesar de ser um ponto forte, a tomada de decisão do Paysandu acaba que transforma esse tipo de jogada em pontos fracos de vez em quando. Porque se o Papão perder a bola nesse momento, vai pintar um ataque do adversário que vai explorar esse espaço na defesa deixado pelo lateral que subiu e não foi aproveitado. E se tudo der certo para o Paysandu, a linha alta, quando tem a bola, faz o time dominar o campo do adversário. Aqui contra o 13 estava com um jogador a menos, mas mesmo assim, no geral, se o Paysandu tiver a posse de bola com essa linha alta, fazendo tudo certo, consegue ali abrir o campo pelos lados, liberando o lateral, consegue dominar o campo do adversário e assim pressiona esse adversário para dentro do seu próprio gol, para então buscar uma forma de atacar o gol do adversário. Só que trabalhando com a linha alta, o Paysandu sofre um perigo que é o contra-ataque, porque os zagueiros ficam ali no campo do adversário. Então, muitas das vezes,
tem que rolar uma falta para parar a jogada se lá na frente os atacantes, os meio-campistas não pressionarem os adversários. A linha alta, assim como a amplitude liberando os laterais, também pode ser um ponto fraco do Paysandu, como também é um dos pontos fortes. Só que o Paysandu também já sofreu do seu próprio veneno. Quando sofreu marcação alta, com essa pressão do adversário em seu campo de defesa, o Paysandu mostrou dificuldades em sair com a bola. Na sequência desse lance, o adversário pegou a bola e aí conseguiu fazer o gol depois de muitas jogadas por ali. Essa pressão alta para cima do Paysandu também pode ser explorada pelo Clube do Remo, como foi explorada por outros adversários. E tem um detalhe, que os pontas do Paysandu não marcam bem. Então, quando sofre ataques por ali, é sempre perigoso. Aqui nesse lance a gente consegue perceber como tem muito espaço ali com o ponta do adversário atacando. Como o atacante do Paysandu pelos lados aqui não marca por ali, acaba que sobra muito espaço para ser atacado. E aqui mais um exemplo de como os pontas do Paysandu não marcam bem. Quem está avançando por ali é o lateral esquerdo do adversário que atacou e correu para dentro. O ponta não acompanhou o tempo todo e no fim da jogada esse jogador acaba fazendo o gol. E uma das ideias do Clube do Remo é marcar em linha baixa, o que atrai o adversário ao seu campo. Então no clássico, o Leão, se jogar assim, deve ter espaço para usar o contra-ataque. Só que um pequeno problema é que às vezes o Remo dá muito espaço para o jogador que tem a bola, como a gente consegue ver até mesmo nesse exemplo. E o Leão, quando tem a bola no pé e não usa o lançamento longo, quando tenta atacar mais organizado, consegue bons lances usando a ultrapassagem com o Marlon pela esquerda. Com o Dudu Bandai também funciona, mas o Marlon é um jogador mais técnico, então em alguns momentos esse tipo de jogada pode aparecer, principalmente quando o Remo tiver a bola no pé. Outro exemplo de quando o Leão ataca com a bola no pé, ele consegue ter mais opções ofensivas. Então, apesar de ser um time reativo, quando o Remo pega a bola e ataca com mais calma, mais pausadamente, consegue chegar até melhor ao ataque. E como a gente vê na imagem, consegue ter mais opções tanto pelos lados quanto por dentro para buscar o gol. Outro exemplo do Leão atacando com a bola mais pausadamente, mais organizadamente. Ele consegue explorar a amplitude, que é abrir o jogo para os lados, podendo atacar aqui, nesse exemplo, as costas dos laterais, como a gente já viu acontecendo algumas vezes. Só que nem sempre o Remo ataca com a bola no pé. De vez em quando o Leão insiste em contra-ataques, por vezes até com jogadores que não funcionam tão bem nesse estilo. Aqui nesse exemplo, a gente vê o Remo buscando um contra-ataque com o Zé Carlos participando dele como sendo uma das peças ofensivas. Então acredito que, por vezes, o Leão escolhe a opção errada na forma de atacar, porque como a gente percebe aqui, o Remo está atacando em 3 contra 4, mas um não vai chegar, então fica ali num 2 contra 3, mas tem muitos mais jogadores do Vila Nova se aproximando do jogador do Remo do que jogadores do Remo se aproximando da jogada. Só que um dos pontos fracos do Leão também é deixar espaços pelos lados. Como marca muito fechado, o time normalmente preenche esse meio de campo e deixa espaço para o jogador. Aí, ligado àquele que o Remo deixa muito espaço para o jogador que tem a bola, acaba que se tornam ataques mais perigosos. Aqui outro exemplo de como o Remo deixa espaço pelos lados. Quando atacado em amplitude, o Remo sofre, principalmente se o adversário for rápido para explorar essa jogada antes que aqui, por exemplo, o Djalma chegue para marcar. Então, quando atacado nessas jogadas pelos lados, o Remo também sofre bastante, como sofreu contra o Vila Nova. Outro exemplo de como o Leão sofre um pouco para marcar, principalmente por fora. Nesse exemplo, o seu lateral saiu para o combate e abriu o caminho no meio espaço. O que é isso? É o espaço entre o corredor lateral e o corredor central, aquele espaço entre o zagueiro e o lateral. Então o Remo pode sofrer por ali se o seu lateral for puxado para fazer uma marcação mais longe de sua área. Então esse também é um perigo que o Remo sofre e é um dos seus pontos fracos. Para essa partida é meio difícil acertar a equipe que o treinador vai escolher, até porque já tem treinador fazendo mistério. O Paysandu, por exemplo, precisa fazer mudanças para melhorar a equipe. O Remo pode manter a sua base, mas pode ter a volta de outros jogadores. Então essas são as prováveis formações. Mas eu acredito que
algumas dessas peças vão se modificar. Talvez o Paysandu venha até com uma outra formação, como o Hélio dos Anjos já apresentou em outras partidas, como um 4-4-2, um 4-2-4, mas eu acho que, no geral, boa base do clássico Repá está aqui nessa imagem. O Remo um pouco mais defensivo, um pouco mais reativo, buscando esses contra-ataques, mas sendo que ataca melhor muitas das vezes quando tem a bola no pé, e o Paysandu, um time que sofre com a pressão alta, mas quando faz sua linha alta e busca o ataque, consegue ir bem, consegue achar espaços, mas por vezes não explora esses espaços. Então a tendência é que tenhamos um clássico assim, um Papão propositivo e um Leão reativo, cada um buscando atacar as falhas dos outros e provavelmente muitas das falhas e muitos dos pontos fortes que mostramos aqui e vão se apresentar nesse clássico.